Olá! Nessa aula nós vamos finalmente testar aqui as ferramentas de criação do Midjourney. Vamos criar a nossa primeira imagem. Aqui no nosso perfil nós vamos selecionar aqui os canais e vamos selecionar o canal de teste para que a gente possa testar as ferramentas. Vamos selecionar aqui o canal, seleciona a barra no teclado e seleciona aqui as configurações. Vamos apertar o Enter e aqui nós iremos testar os modos de estilização. Vamos desabilitar o modo Remix. Vamos manter o modo de baixa variação e vamos manter o modo de estilização baixa. Isso significa que o Midjourney vai criar uma estilização mais leve, não vai ser uma estilização detalhada, não vai ter tantos detalhes no desenho. E no modo de variação baixa, significa que de uma imagem para outra vai haver pequenas modificações. Então, o Midjourney não vai criar 4 imagens totalmente diferentes, com elementos muito distintos. Ele vai manter uma proximidade entre os estilos gerados das 4 imagens. Para não consumir o nosso número de horas, nós vamos deixar aqui no modo lento. Para que a gente possa gerar os códigos, a gente vai utilizar sempre o Google Tradutor. Quando você abrir o Google Tradutor, você vai deixar aqui no idioma português e nessa opção aqui você vai deixar no idioma inglês. Para selecionar, basta clicar aqui e selecionar o idioma. A descrição do nosso teste vai ser um pequeno gatinho branco com manchas amarelas. Ele está feliz, está deitado no parque florido, dia de sol, estilo de personagem 3D e eu quero que seja num estilo de animação fofa. Vamos copiar a tradução e aqui no nosso canal de teste nós vamos selecionar barra, imaginar e vamos colar. Vamos apertar a tecla Enter e aguardar. Nesse modo de baixa variação, produz variações que mantêm a composição principal da imagem original, mas introduz alterações sutis em seus detalhes. Então podemos observar que neste modo ele gerou a imagem do gatinho, mas não tem tantos detalhes na imagem. E também há uma variação muito suave entre as imagens. Todas elas estão reproduzindo um cenário parecido. Como nós estamos trabalhando com estilização baixa, dá para perceber que ele não tem tantos detalhes. E basicamente ele gerou a imagem bem próximo do que eu pedi no comando. Agora, com o mesmo comando, nós vamos mudar para a estilização média. E vamos manter a variação baixa. Barra, colar. Vamos abrir no navegador. Dá para perceber que nesta aqui ele já trabalhou um pouco mais nas imagens. O Midjourney criou as imagens com um pouco mais de detalhes. Dá para perceber aqui nos olhinhos do gatinho, na iluminação. Vamos voltar aqui. E agora nós vamos mudar para um modo de estilização alta. Barra, colar. Lembrando que toda vez que você gerar uma nova imagem, o Midjourney não vai reproduzir as imagens iguais. Ele vai sempre criar imagens diferentes. A menos que você utilize o modo Seed. Esse modo nós vamos ver mais para frente nas próximas aulas. Vamos observar como ficou no modo de estilização alta. Dá para perceber que o desenho ficou bem mais realista e com bem mais detalhes, inclusive com mais qualidade. Comparando da primeira imagem, que nós vemos que não tem tanta qualidade, essa aqui inclusive está um pouquinho embaçadinha, e essa aqui também. Os detalhes do pelo não está tão definido. Já nessa opção aqui, nós podemos ver que os detalhes dos olhos estão mais brilhantes,
O pelo está mais definido, mais desenhadinho. As flores têm mais detalhes. Observando no nosso primeiro teste da estilização baixa, os detalhes aqui não estão aparecendo nas flores, estão um pouco ofuscadas. Já nessa opção de estilização alta, nós podemos ver que os desenhos foram bem trabalhados e o cenário ao redor também está mais trabalhado. Dá para ver melhor os detalhes da florzinha, está mais detalhado também os olhinhos. Pode acontecer de dar um defeitinho assim, mas isso dá para corrigir. Se você já está acostumado a manipular o Photoshop, você pode tirar essa partezinha aqui do defeitinho. Agora vamos testar a estilização super alta. Ainda com o mesmo comando, vamos colocar aqui. E vamos observar o resultado. Nessa estilização super alta, nós podemos ver que os detalhes do personagem ficou muito mais realista. Os detalhes dos olhos são muito mais evidentes do que no nosso primeiro exemplo aqui, onde os olhinhos estão mais simples. Os detalhes aqui do corpinho são mais simples. Aqui a gente consegue ver os detalhes da florzinha, desse tronco aqui no chão. Então, ele caprichou bem mais nos detalhes. Nós testamos essas opções aqui utilizando o modo de baixa variação. Nesse modo de baixa variação, dá para perceber que os cenários se reproduziram em todas as imagens. O personagem foi mantido as características dele, um gatinho branco com manchinhas amarelas. Alguns acabaram ficando só branquinho. E apesar das 4 imagens serem geradas em estilos diferentes, elas são muito semelhantes. Agora a gente vai testar o modo de alta variação. Então, as 4 imagens elas vão ser um pouco diferentes. Vamos selecionar aqui o comando. A opção de alta variação produzirá imagens que podem alterar a composição, o número de elementos, cores e o tipo de detalhes da imagem. Percebemos que apesar de manter um modo de alta variação, ambos reproduziram aqui a parte do tronco e os gatinhos estão diferentes. Esse aqui está amarelinho com branco, esse aqui está branco com algumas manchinhas aqui mais nessa parte, aqui no olhinho. Já aqui as florzinhas são diferentes, essas florzinhas são com aspecto de brilho aqui, e essas aqui têm um aspecto mais fosco nessa parte aqui. As flores também são maiores e essas aqui são flores menores. E aqui são flores amarelas e laranja. Os gatinhos também ficaram bem diferentes. É comum que o Midjourney crie variações da imagem em estilos diferentes. Por exemplo, essa primeira imagem parece muito com um gatinho real e um pouco semelhante a um desenho 3D. Esse aqui também parece um gatinho real. Esse aqui já ficou mais parecido com um gatinho criado em software 3D. E esse aqui ficou parecido com um gatinho real também. Agora nós vamos mudar para o modo de estilização alta, mantendo o modo de alta variação. Vamos colar o comando. Novamente, nós podemos observar que ficaram bem diferentes os estilos dos personagens. Esse aqui ficou bem semelhante ao 3D, mas não parece tanto um gatinho. As florzinhas são amarelas. Aqui o gatinho parece um gatinho real, com uma mistura de 3D. E as florzinhas são amarelas com branco. Aqui parece um gatinho 3D, bem fofinho. As florzinhas também são amarelinhas, com branco. Aqui as florzinhas estão um pouco ofuscadas, aqui as florzinhas estão mais detalhadas, aqui tá meio a meio, um pouco ofuscada, um pouco detalhada. E aqui as florzinhas estão viradas todas para lá, só essa aqui tá aparecendo.
Essas aqui estão aparecendo os detalhes e essas aqui estão ofuscadas e o gatinho parece um gatinho mais próximo do real. Observando a imagem, dá pra ver que foi uma variação bem diferente uma da outra, tanto no cenário quanto no personagem. Vamos mudar aqui para a estilização média e vamos colar o comando. Vamos observar a imagem. Dá para observar que nesse modo de estilização média, o Midjourney acaba criando a imagem com alguns defeitinhos. Por exemplo, nesse primeiro desenho, além de estar um pouco ofuscada a imagem, os olhinhos do gatinho não estão legais. Nesse gatinho aqui ficou bem bonitinho, porém também não tem muitos detalhes. A gente percebe que já foi reduzido bastante os detalhes comparado a esse teste aqui, onde tinha muito mais detalhes na imagem. Esse aqui também ficou com um defeitinho nos olhinhos. Esse aqui também. E aqui nós temos um fundo mais amareladinho. Aqui nós temos flores ofuscadas bem maior do que as outras. Aqui nós temos florzinhas brancas, meio ofuscadas. Aqui aparecendo a florzinha definida. E esse aqui uma mistura de flores ofuscadas. Deu para perceber que nesse modo de variação média ocorreram mais defeitinhos nas imagens, além das imagens terem menos qualidade e menos detalhes. Ainda mantendo o modo de alta variação, nós vamos mudar agora para a estilização baixa. E vamos colar o comando. Vamos observar a imagem. E nesse modo de baixa estilização, nós podemos ver que tem bem menos detalhes. Os olhinhos não tem tantos efeitos. Dá para perceber que até a qualidade de alguns desenhos fica mais baixa. Esse foi o nosso primeiro teste, utilizando a última versão do Midjourney 5.2 e utilizando os modos de estilização e os modos de variação. Na próxima aula, nós vamos ver como que funciona esse modo Remix Mode e também vamos entender o que significa essas opções aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, V1, V2, V3 e V4. Nos vemos na próxima aula!